Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Esse é o Amperge Convida, uma parceria da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a Rádio Roquete Pinto. Aqui vamos falar de assuntos relacionados à vida do Ministério Público, suas ações, seus casos, seus personagens. Convido vocês a acompanharem o podcast, que vai todo episódio ao ar semanalmente nos tocadores de podcast, no site da Rádio Roquete Pinto e no site da Amperge, www.amperge.org. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente relevante relativo aos direitos humanos, empresas e direitos humanos. Essa relação é eticamente possível? E para tratar desse assunto tão atual quanto instigante, nós convidamos o promotor de justiça Rogério Pacheco Alves, que é professor na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e é promotor na tutela coletiva da educação. Boa tarde, Rogério. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós vamos começar, então, falando sobre responsabilidade social das empresas. Isso existe? Explica um pouco para a gente o que é, qual o fundamento dessa responsabilização e quais são as maneiras de concretizar isso. Boa tarde, Heloísa. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar aqui desse podcast com você, num lugar histórico, né, que é a Rádio Roquete Pinto. Bem, esse tema, de fato, ele é um tema fundamental, é um tema bastante atual, e ele parte assim, de uma constatação um tanto quanto óbvia, né, de que hoje as empresas, sobretudo as empresas transnacionais, elas possuem um poder econômico e um poder político que excede o de alguns estados, né? Alguns orçamentos, né? Enfim, o valor de mercado de algumas dessas empresas, por exemplo, das Big Techs, são superiores aos PIBs, né, de vários países no mundo. E também essa característica de serem empresas que transitam pelo globo inteiro, isso faz com que o tema seja um tema relevante, dada a potencialidade dessas empresas, por conta desse poder todo, afetarem os direitos humanos, né, causarem prejuízos aos direitos humanos. Então, esse é um tema que entrou na agenda, né, do Brasil na academia, mas também da preocupação dos governos, né, enfim, sobretudo do governo federal no Brasil, há algum tempo já, e com alguns avanços, enfim, mas acho que ainda há muito campo para ser explorado. Quando a gente pensa em responsabilidade das empresas, você falou, né, das muitas que têm dimensão global e que estão aí atuando no mundo inteiro, a gente pensa logo nos desastres ambientais, né? Nós tivemos aqui no Brasil, há relativamente pouco tempo, o caso de Mariana, depois Brumadinho, né? Empresas desse porte causando prejuízos incomensuráveis, né? E alguns até irreparáveis. Mas, na verdade, a gente está pensando aqui, o nosso assunto seria relativo a direitos humanos. Claro que o direito à proteção ambiental também é um direito humano, né? Mas pensando nessas questões de impacto em direitos humanos. Eu sei que há uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, sobre a avaliação desses impactos, com foco nos direitos da criança e do adolescente. Conta pra gente um pouco sobre essa pesquisa e os casos concretos que serviram de objeto para essa análise. Quando a gente fala da relação entre empresas e direitos humanos, o que se mostra assim, mais evidente realmente são os grandes desastres, né? O caso de Mariana, enfim, tantos outros, né? O caso Chevron é um exemplo assim, histórico bastante importante, né, de um grande desastre ambiental no Equador e que até hoje as vítimas não foram reparadas, né? Enfim, mas existem outros campos, né, em que a gente pode também falar da violação de direitos humanos por empresas. A própria relação das empresas com as minorias, né, com os grupos vulneráveis, na perspectiva da empregabilidade, na perspectiva da ascensão funcional. A gente pode também destacar o próprio modo de funcionamento do sistema financeiro, né, como ele é causador, através do superendividamento, né, de situações de estresse, né, de dependência a drogas e a uma série de danos psicológicos que advêm disso, né, e da destruição de famílias, né. A própria crise de 2008
um exemplo, né, de como o sistema financeiro ele pode ser altamente letal aos direitos humanos, né, destruindo economias, famílias, empregos, enfim. E uma perspectiva interessante, né, dessa discussão e dessa pesquisa exatamente se dá através dos estudos, né, das análises de impacto em direitos humanos, né? A FGV tem um estudo específico na área da infância e, enfim, existem outros modelos, né? E o objetivo principal é tentar, a partir da compreensão do negócio, da área de atuação da empresa, fazer um mapeamento prévio, né, do potencial de dano dessa atividade econômica e, claro, né, numa perspectiva preventiva, né? Mas ainda não é uma prática tão usual no Brasil, né? Os estudos de impacto ambiental já se tornaram mais comuns, né, já se incorporaram na agenda das empresas, mas a análise de impacto mais ampla no campo dos direitos humanos ainda não foi incorporada, né, como uma prática empresarial. Entendo. Eu li uma parte desse relatório, pelo menos, e me chamou a atenção o caso da construção do Itaquerão, né? A construção dos estádios da Copa, de uma maneira geral, uma obra grande como aquela, e que foi detectado, então, que houve um aumento da prostituição infantil, né, próximo àqueles canteiros de obras, porque ali concentravam, né, trabalhadores. Então, o relatório apontava como um desses efeitos, né, um resultado desse impacto, essa questão da prostituição infantil. Então isso me fez pensar, esse caso especificamente, essas tarefas não seriam de responsabilidade do Estado? Então por que então as empresas deveriam suportar esse ônus? Como é que a gente constrói aí esse argumento? Certo. Na verdade, quando a gente fala que é preciso trazer as empresas para esse debate no campo dos direitos humanos, isso não significa que o Estado não tenha responsabilidades a cumprir, né? O Estado sem dúvida alguma, ainda um grande personagem, né, nesse campo, né? Não só no âmbito nacional, como também no cenário internacional, né? Mas é preciso, né, também abandonar um pouco essa concepção estatocêntrica, né? É claro que o Estado, ele, por ação ou omissão, será e historicamente um grande violador de direitos humanos. Ele tem deveres regulatórios, ele tem que fiscalizar, ele tem que, enfim, ter um design normativo ali adequado para a proteção dos direitos humanos, etc. Mas isso precisa também incluir, né, essa atuação das transnacionais, pelo que eu disse, né, são empresas que têm PIBs maiores do que muitos estados e algumas atividades elas são especialmente danosas, né, como o caso, por exemplo, da mineração. Né, os grandes acidentes, os grandes desastres geralmente são relacionados à mineração ou a atividades nucleares, enfim, né? Então, o Estado não sai de cena, né? Mas pensar que a responsabilidade é apenas do Estado hoje é insuficiente. Sim, as empresas, então, diante de um novo projeto, um projeto dessa envergadura, né, lembrei também das usinas, Belo Monte, um exemplo disso, né? Sim. E outras tantas aí por todo o Brasil, elas teriam que encomendar ou elas próprias elaborarem um estudo de impacto dessa ação no meio ambiente, nas populações, em todos esses aspectos, é isso? E, num segundo momento, estimar os possíveis danos a serem causados. Eu estou pensando aqui não só em termos de prevenção, que, claro, é o mais desejável, porque a gente sabe que muitas vezes esses danos são, como eu disse, irreparáveis, mas em termos de reparação. Como é que o Ministério Público poderia atuar nesse flanco aí da reparação? Os estudos de impacto eles têm mesmo esse papel preventivo que muitas vezes é bem difícil que o empresário, né, que uma empresa assim, realmente tenha esse olhar mais acurado, né, para os direitos humanos. Por exemplo, o caso, não vou citar aqui o nome, enfim, do mercado, mas um grande mercado, um caso que foi muito divulgado recentemente, um terceirizado da área de segurança pública pratica uma violência contra um homem negro, um consumidor ali, enfim, que foi tratado de forma indigna, como se estivesse ali praticando um crime, etc., né? É difícil, às vezes, para o empresário ele ter uma antecipação, né, de que isso possa vir a acontecer, né? Mas um olhar mais acurado na área de direitos humanos pode, a partir da compreensão do entorno do negócio, do público que vai ser atendido ali,
enfim, das características desse entorno, né, do território, etc., etc., não é propriamente um trabalho de adivinhar possíveis danos, mas a partir da compreensão dessas dimensões e características, tentar apontar alguns caminhos que possam preveni-los, né? O Ministério Público, tradicionalmente, ele atua, né? Enfim, nesse campo. A gente tem já uma história, né, na defesa dos direitos transindividuais, que são, no final das contas, direitos humanos, enfim. Na área ambiental já há bastante tempo, na área do consumidor também há bastante tempo, na educação, na saúde, enfim. E eu acho que o Ministério Público precisa se aproximar mais desse campo empresarial, né? Enfim, também nessa dimensão preventiva do compliance, né? Eu acho que é também uma área aí que ainda precisa ser melhor explorada, né? Você falou a palavra que estava na minha mente, compliance, né? Idealmente, as empresas deveriam fazer isso, quer dizer, se antecipar aos desastres e não só adotar medidas, né, de prevenção, como também se programar, pelo menos, né, para eventuais indenizações que viessem a ser pedidas. Então, acho que seria importante essa atuação. Esse caso que você mencionou, por exemplo, foi resolvido com um TAC, né, com um compromisso de ajustamento. Quer dizer, resolvido, não foi resolvido, né, porque a pessoa faleceu, mas, enfim, as medidas compensatórias, inclusive em relação a esse problema do racismo, foram acordadas num termo de compromisso. Esse instrumento é muito poderoso, né, Rogério? Você não acha que ele pode ser utilizado para essas questões? Não, sem dúvida. O termo de ajustamento de conduta, que a gente já conhece tão bem no Ministério Público já há tanto tempo, né, ele vem ganhando força, né, dentro de uma cultura também que vem se fortalecendo de solução extrajudicial, de consensos, né, de negociação, de mediações, enfim. Há hoje todo um incentivo, né, para essas práticas, né? Mas eu acho também que a gente precisa discutir de forma mais profunda essas atuações do próprio Ministério Público e do sistema de justiça nesses grandes desastres, né? Porque as dimensões são tão variadas, né? O caso de Mariana, por exemplo, você teve, claro, uma dimensão ecológica, né? Danos ambientais imensos, mas também danos sociais, danos ao patrimônio histórico, a culturas de quilombolas e de aldeias indígenas, enfim, a economia, a arrecadação tributária dos municípios, a serviços públicos, enfim, são tantos campos, né? Os danos são tão difusos, né? Enfim, variados, né? Variados, patrimônio histórico, exato. A Arquidiocese de Mariana também igrejas é uma das que desapareceram, enfim. E como é que o sistema de justiça consegue se articular de forma competente, né, diante de um dano dessa dimensão, né? É claro, o TAC até houve, na verdade foram 2 TACs no caso de Mariana, né? Mas eles são também objeto de muitas críticas por conta da falta de participação social, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Pois é, e quem controla o controlador, né? Ainda tem esse problema. Ouvir todas as partes interessadas, que sem dúvida é muito importante, mas é preciso dar um direcionamento que tornem efetivas aquelas providências, né? Não só em relação à reparação individual das pessoas lesadas, mas a esses bens coletivos, né? De natureza coletiva. E nessa toada, você acha que nós precisamos de uma lei para responsabilizar as empresas por esses danos coletivos aos direitos humanos? Quer dizer, claro que o fundamento da sua responsabilidade, como eu penso, decorre de um risco que a própria empresa, com a sua atividade, está introduzindo, né, no mercado, no meio social. Então, não tenho dúvida quanto a esse fundamento, mas precisa de lei para instrumentalizar melhor essas providências, essa atividade de reparação e de compensação? Assim, no Brasil, por exemplo, nós já temos muitas leis em vários desses campos que eu citei, né, que podem ser mobilizadas, né, quando você tem essa atuação danosa, né? Uma legislação ambiental já bem desenvolvida, uma legislação hoje de proteção de dados no campo do consumidor, na área da saúde, enfim, eu acho que a gente vem avançando bem nesse campo. Uma grande discussão atual é sobre se haveria necessidade, por exemplo, de um tratado internacional
né? É claro que no âmbito interno também a gente precisaria avançar e talvez tornar isso mais sistemático, né? E criar mecanismos mais eficientes de acesso à justiça, ou, enfim, quem sabe investir em modelos securitários ou a criação de fundos, enfim, né, que já sejam pré-concebidos para esse tipo de reparação. Mas no campo do direito internacional, a discussão sobre um tratado, né, ela está aí na ordem do dia, né, e também sobre a conveniência de você ter uma corte internacional com essa competência, tendo em vista que muitas vezes as jurisdições internas elas falham, né, por várias razões, por vários motivos, né, até por sua fraqueza, né, quer dizer, por sua impossibilidade de fato, enfrentarem grandes empresas transnacionais, enfim. Então, eu acho que sim, a gente precisa ainda avançar um pouco mais na legislação brasileira, interna, enfim, criando mecanismos mais efetivos, mas o campo do direito internacional acho que hoje, o grande desafio, né? Um tratado, ele é conveniente, ele é possível? Qual seria a sua abrangência? Seria um tratado contemplando direitos mínimos ou ele seria mais abrangente? Enfim, esse é um debate bem atual e está sendo feito, né? E a própria questão da fixação da jurisdição, né? Porque nesse caso de Mariana, uma das empresas envolvidas é uma empresa britânica, né? E foi ajuizada uma ação de reparação, uma ação coletiva na Inglaterra. E uma das questões debatidas naquele momento era eventuais acordos celebrados pela Renova, né, que era a responsável pelos ressarcimentos, impediriam as pessoas de individualmente demandar além do que elas receberam como indenização? Não impediriam. Né? Não tem como, né? A gente tem, eu penso assim, né? Uma regra constitucional de acesso à justiça, claro. Não tem como superar isso. Mas é preciso criar um mecanismo de solução para esses problemas, né? Porque essa tua colocação, né, de que idealmente a gente resolveria isso, essas indenizações coletivas, através de um fundo para a reparação dos lesados, eu acho que é o caminho, né? Sim. Agora, como fazer isso? A gente precisa adaptar também a nossa legislação a essa função, né? Enfim, a esse objetivo. Você acha possível? Não, é possível, né? Eu acho que nesse momento talvez a gente tenha um ambiente político, enfim, mais favorável para retomar esse debate, né? Ele foi feito há algum tempo no Brasil, foi interrompido. Eu acho que já vários grupos de pesquisa, a academia brasileira já tem amadurecido esse tema, já tem contribuições importantes para dar, né? E o próprio sistema de justiça, né? A partir desses casos mais emblemáticos. Então, sim, acho que é possível. Acho que o momento é favorável, né, a essa discussão que está acontecendo no âmbito internacional e a gente precisa retomar também no caso brasileiro. Não é simples, não é fácil, né? Porque há um dilema aí, né, que é o seguinte: quando você tem um país com uma legislação protetiva mais rigorosa, né, isso naturalmente é um desestímulo, entre aspas, não deveria ser, mas aos investimentos, né, internacionais, né? Não sejamos ingênuos, né? Os grandes investidores, enfim, os grandes fundos de investimento e as grandes transnacionais buscam ambientes mais favoráveis em termos de regulação, em termos de proteção dos direitos humanos, né? Então, os estados têm também esse dilema, né? Quer dizer, essa necessidade de desenvolvimento infinito, né? Enfim, de geração de empregos e recursos, enfim, como conciliar isso com um ambiente normativo regulatório mais responsivo aos direitos humanos, né? Então, é um certo dilema. Cobertor curto, né? Puxa para um lado, puxa para o outro. Mas eu estou convencida, nós trabalhamos na tutela coletiva há muitos anos, né, que a solução tem que ser extrajudicial, que em juízo a gente não consegue realmente efetivar esses direitos, assim, do ponto de vista do ressarcimento que eu estou falando. Porque, claro que as obrigações de fazer e não fazer, isso é fácil. Fácil não, mas, enfim, é factível, né? Agora, a parte mais sensível das empresas, que é o bolso, ali dificilmente a gente chega, porque as ações coletivas para reparação de interesses individuais homogêneos são pouco utilizadas, você não acha? Sim, sim. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que apostar mais nas soluções extrajudiciais e também não é um campo assim que eu
domine assim completamente, mas também aprofundar mais a metodologia, né, de apuração, de cálculo, né? Enfim, o que não pode ser também nunca dissociado da escuta dos atingidos, da sociedade, né, dos concernidos, né, naquele problema, né? Enfim, não é uma tarefa muito simples, né? Criar uma metodologia que seja ao mesmo tempo cientificamente bem fundada, mas democrática, né? Ou seja, que não seja uma metodologia de laboratório, em que as pessoas possam também ser ouvidas, né? Enfim, acho que esse também é mais um desafio, mas eu estou de acordo, acho que judicialmente, veja, não é que não seja possível, mas é mais penoso, né? Raro. É raro. Falando em pesquisa, uma pesquisa do CNJ, publicada, né, foi patrocinada pelo CNJ, aquele projeto Justiça Pesquisa, que tratou das ações coletivas, e as conclusões são lamentáveis, né? Essa pesquisa já tem alguns anos, mas há um desprestígio, inclusive, dentro do Poder Judiciário pela acolhida dessas ações. É bem complicado. Agora, como eu vejo, eu concordo com o que você disse a respeito, né, da solução em termos do ressarcimento, mas essa é uma visão pós-desastre, né? Após a consumação do dano coletivo. Eu acho que a gente pode pensar numa prevenção que também responda a essas pretensões indenizatórias. Sim. Me fazendo entender melhor. A criação de um fundo a priori, né? Então, se a empresa desenvolve uma atividade de risco, se há riscos potencialmente, né, envolvidos ali naquela atividade, que pode ser até o tratamento de dados, é um exemplo mais trivial, né? Ela seria obrigada a constituir esse fundo. E para as empresas também é interessante, você não acha? Porque é uma maneira de controlar ou gerenciar esse prejuízo. Eu nunca tinha pensado da perspectiva das empresas, né? Se seria ou não interessante, mas sim, pode ser, né? Pode ser uma forma, como você falou, de ter um risco minimamente programado, né? Pode ser uma... A gente teria que perguntar para as empresas. Não, isso mas sem dúvida alguma pode ser sim. Através de cálculos, né? Os famosos cálculos atuariais, eles fazem, tem como dimensionar isso e fazer uma espécie de uma provisão acoplada a um programa. Então, quem se habilita àquela indenização? A gente já viveu isso em outras situações, já citamos aqui o caso da Renova, assim, no plano internacional, o desastre do 11 de setembro, que fez aniversário agora há pouco tempo, também é um exemplo disso. Quer dizer, as vítimas podem até obter mais em juízo, mas o processo judicial é uma loteria, né? Pode não vir nunca. Então, do ponto de vista das vítimas, é mais interessante, porque elas recebem imediatamente, ainda que menos do que poderiam, né, no processo judicial. E para as empresas, elas têm como gerenciar esse prejuízo, vamos dizer assim, gerenciar a causação desse dano e a sua própria responsabilidade. Sim, e assim, das desvantagens do processo é que essas empresas, de modo geral, elas são litigantes habituais, né? Elas contam já com uma experiência muito maior, né, da litigância em juízo judicial, né? Com grandes bancas, enfim, grandes advogados e especialistas, enfim. Isso também faz com que a via judicial se torne bem mais difícil e rara, como você disse, né? Em termos de resultado concreto, né? Sim, e o que nós vivenciamos, até no Ministério Público, né, a gente criou lá o programa Consumidor Vencedor por conta disso, é o distanciamento entre a solução que vem na via judicial, que demora anos, e as vítimas. As vítimas muitas vezes não ficam nem sabendo do resultado daquele processo. Se elas não vão na via individual, ficam aguardando a ação coletiva, elas acabam não recebendo ressarcimento algum. Sim. Então, isso é um problema a ser superado também do ponto de vista da comunicação, né? Sim. Quando você transfere um conflito para o judiciário, esse conflito ele vai sofrer uma série de mudanças, né? Ele vai mudar na linguagem, a linguagem muda, que é o nosso juridiquês, e que já é uma forma de fechamento, né? E a participação social também muda radicalmente, né? Por mais que a gente possa achar que o campo político ele tem várias questões, vários problemas, parece que está sempre em crise, etc., etc., a participação social acaba sendo maior, mais aberta, né? E no sistema jurídico ela vai se comprimindo, né? Mesmo a gente tendo hoje as audiências públicas, enfim, outras ferramentas, né? Mas elas são pouco utilizadas e algumas pesquisas mostram que elas têm um peso pequeno no convencimento dos julgadores, né? Algumas audiências públicas, por exemplo, que o Supremo fez,
enfim, idealmente muito legais, etc. Mas assim, a incorporação dos argumentos nos votos, você percebe que isso é mínimo, né? Então, realmente, a gente precisa investir em outras formas, né? Esse é um caminho a percorrer, mas acho que a gente está dando os primeiros passos. Então, te agradeço pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer. Amperge Convida, com Heloísa Carpena.